com muita alegria, antes de começarmos a nossa palestra, no ano 2000 nós lançamos essa obra, O Livro dos Evangelhos. Alguém conhece essa obra aqui? O Livro dos Evangelhos? Conhece? Esse trabalho, nós reunimos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, reunidos num só. Muitas vezes a gente lê os trechos de Mateus separadamente, Marcos, Lucas e João, e muitas vezes naquele mesmo episódio, um narra um detalhe que o outro não narrou. Então nós levamos 3 anos para reunir os 4, reunimos os 4 evangelhos, como se um único evangelista tivesse escrito. Evidente que aqui tem as referências de todos eles. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lançamos no ano 2000, em homenagem a 2000 anos com Jesus. Muito bem. Depois de 2000, aí começamos a fazer esse trabalho aqui, que é o Livro dos Evangelhos comentado. Tratado dos Evangelhos. Alguém já tem aqui? É a Zenóbia, da livraria Castro Alves aqui. Ela falou, vem na segunda para falar do tratado. Porque o livro foi lançado no domingo. E muita gente que vem na segunda não vem no domingo. E tem poucos livros na livraria. Em 3 meses, essa edição foi vendida. Em 3 meses esgotou. É o livro para o culto do Evangelho no lar. Então, primeiro veio esse. Quem quiser ler só os Evangelhos sem interpretação, é esse aqui. Depois veio esse. Os mesmos textos com interpretações. Um trabalho que foi feito ao longo de quase 18 anos. Foi concluído no ano 2019 e somente foi lançado agora por causa da pandemia. Fizemos aqui o pré-lançamento, lançamento. Agora chegou a hora de contar algumas histórias já envolvendo esse livro. Vou contar só uma, que veio lá da cidade de Anápolis, onde também nós lançamos. O presidente do Centro Espírita lá, São Francisco de Assis, Sebastião, me disse que ele lançou o livro lá, lançamos o livro, e ele encaminhou um exemplar para uma senhora que sofria de depressão. E depois ela disse a ele que estava programando o suicídio programado. Vou organizar minha vida, depois me mato. Quando chegou o livro na mão dela. Por acaso, ela abriu o livro. E caiu bem na parte da crucificação de Jesus. E ela resolveu ler todo o capítulo da crucificação. E depois ela leu todo o livro, em menos de 1 mês. E ela disse que, à medida que ela ia lendo, ela ia vendo que não tinha nenhuma razão de se matar. Então, esse livro já livrou alguém de um procedimento que fere profundamente as leis divinas. Desistir da própria existência. Mas aqueles que desistem da existência, mesmo sem o suicídio, que se abandonam, entram numa tristeza mórbida e que entram na patologia da depressão. O Evangelho cura a depressão. O Evangelho cura a tristeza. Nos motiva a viver. Então, fiquei muito feliz com essa notícia. E eu começo essa fala de hoje falando sobre isso. Quando nós escrevemos esse trabalho, escrevemos porque nós sentimos um profundo amor por Jesus. Mas, ao término dessa obra, nós começamos a sentir o que Ele sente por nós. Profundo amor. E Jesus
não deixou que a sua história de vida terminasse numa cruz, com a sua mãe sofrendo, seus entes queridos também. Aí vem a ressurreição. Ele deixa o corpo físico e se materializa no corpo perispirítico, no corpo espiritual. E por isso que ele chama o Evangelho de Boa Nova, a novidade. Os Espíritos sempre chegam até nós dizendo: tende bom ânimo, porque realmente a vida na Terra, ou a vida em certos mundos corpóreos, não é fácil. São muitas dificuldades. E a primeira talvez seja, estarmos num corpo físico pesado, bem diferente da natureza espiritual leve do espírito desencarnado. Mas a mensagem de Jesus, ela é toda otimista. O seu sermão da montanha poderia ter sido diferente. Ao invés de dizer, felizes os mansos e pacíficos, ele poderia dizer, triste daquele que é violento, infeliz daquele que julga. Ele poderia tratar de assuntos profundos, falando numa linguagem pessimista. Mas o seu mais belo perdão, sermão, ele vem tratando do otimismo, da motivação. Motivação não só para viver, motivação para ser melhor. Para que alguém possa buscar uma virtude, tem que estar devidamente motivado ou motivada para adquirir aquela virtude. Para que alguém possa acordar pela manhã com aquela energia baixa e dizer, e agora? Mais um dia, mais uma rotina. Como é difícil conviver com essas pessoas. Ou seja, o homem velho vivenciando a situação da tristeza de uma rotina. Mas aí vem o homem novo de Paulo de Tarso. O dia é o mesmo, as pessoas são as mesmas. A rotina está aqui à minha frente. Mas eu não poderia ser o mesmo. Não poderia ser a mesma pessoa. Porque aqui agora eu tenho um propósito. Eu tenho um objetivo. E meu objetivo é conseguir e conquistar virtudes. Por exemplo, a virtude da humildade. É muito fácil sermos humildes com quem é humilde, sermos amorosos com quem é amoroso, sermos bons com quem é bom, quem é generoso. Mas mantermos a calma diante da violência, da agressão, do desrespeito, a não ser que tenhamos o objetivo de adquirir a virtude. Mas como? Como obter o objetivo da calma? A calma é o nosso maior patrimônio. Podemos perder tudo, menos a calma. Porque quem perde a calma perde a razão, mesmo tendo razão. Mas como manter a calma no trânsito? Como mantermos a calma diante das injustiças sociais? Diante dos conflitos íntimos, nossos mesmos? Diante das nossas relações com pessoas diferenciadas ou diferentes? Aí vem Jesus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu trabalho. A cada dia basta o seu mal. O que significa isso? Se você vai a um ambiente de trabalho difícil, conflituoso, pensando, meu Deus, eu não tenho para onde ir, vou ficar aqui mais 3, 4, 5, 10 anos, ou até eu terminar minha faculdade. Não é fácil suportar. Mas se alguém fala, não, eu vou trabalhar por semana. Eu vou viver por semana. Porque a qualquer momento eu posso também deixar esse trabalho. Mesmo que não possa. Quando Jesus fala, a cada dia basta o seu trabalho,
não vos preocupeis com o dia de amanhã, ele não está falando da imprevidência. Ele não está a dizer que não devemos nos preocupar com o futuro. Não é isso. É que, muito pelo contrário, é que nós precisamos de concentração plena para o momento presente, aqui e agora. Se nós nos envolvemos aqui e agora, amanhã vai ser uma consequência. É como o salário. O salário não pode ser o objetivo. O salário deve ser uma consequência. Então, se concentre no dia de hoje. E no dia de hoje, dê o seu melhor. Depois ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? Que cruz é essa? Geralmente nós pensamos, é a cruz do sofrimento. Não se trata de sofrimento, mas a cruz dos nossos deveres diários. As nossas cruzes são os nossos deveres. E Allan Kardec nos diz uma frase interessante. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a frase: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. A nossa cruz é o nosso dever. E é o dever que vai nos santificar. É o dever que nos santifica. E todo dever é sagrado. Não existe um dever maior que o outro. Uma missão maior que outra. O indivíduo pode alcançar a angelitude varrendo uma casa, varrendo uma rua, como governando um povo. O dever está não na quantidade, não na responsabilidade, mas na qualidade do amor, no cumprimento do dever. A cruz era símbolo do que existia de pior. Era o símbolo do crime. Um dia o amor foi crucificado. A cruz passou a ser símbolo sagrado de fé. Porque ali o amor foi crucificado. Então, a cada dia basta o seu trabalho. Aquele que quiser vir após mim, ou seja, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. E realmente, que renúncia é essa? Amar a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a si próprio. Ou seja, focarmos nisso. Hoje eu vou dar o meu melhor. Uma coisa que causa muito depressão é a falta do cumprimento de algum dever. Quando não cumprimos os nossos deveres morais, nós sentimos as reações da lei divina, da lei natural, que quase sempre são dolorosas, porém eficazes. Não podemos desistir dos nossos deveres, muitos dos quais nos foram solicitados, outros nós solicitamos. Com isso, nós começamos a perceber o valor do tempo presente, o valor do hoje, o que nós poderemos fazer a cada dia em prol da nossa evolução espiritual. Mas como evoluir? Como viver com alegria profunda? Qual foi a última vez que nós sentimos realmente alegria? Trabalhamos 18 anos nessa obra. No dia que ela ficou pronta, eu não fiquei alegre. Eu fiquei aliviado. Que bom. Não fiquei alegre quando a obra foi impressa. Mas eu fiquei feliz quando eu terminei de escrever o livro. E mais feliz ainda vendo o resultado dele, sendo lido nos cultos do Evangelho no lar. A cada semana, um episódio. Tem gente que está lendo 2, 3 no mesmo culto.
Teve um que falou assim, não, eu leio uma parte, o outro lê outra parte, o outro lê outra parte. Eu falei, que bom, mas como é que lê a parte? Os episódios são curtos? Não, cada um lê um episódio. Eu falei, nossa, então o tratado entrou mesmo nas casas. O negócio pegou. Né? E aí, a mensagem de Jesus, ela é toda otimista. Ela sempre vem para nos levantar e não para oprimir. Quando o moço rico chegou até ele, o chamando de bom mestre, por que me chamais bom? Bom só existe um que é o Pai. O que significa isso? Ou seja, bom é aquele que gera a vida em abundância. O único que gera vida e gera por amor. Jesus colocou a bondade no sentido absoluto. Claro que ele era bondoso, claro que ele era bom. Tinha fama de bom. Mas ele nos chama um outro tipo de bondade. A bondade de quem gera vida e não de quem destrói vidas. Por que quando se lê sobre a crucificação de Jesus, o indivíduo percebe que o seu sofrimento é ínfimo e até certo ponto justo? Por que queremos que todos nos reconheçam? Por que queremos as homenagens, os afetos? Ora, eu amo tanto, mas só recebo pedrada. Meus amigos, quando nós entramos numa casa, numa instituição que doa, que ajuda, filantrópica, nós ali sentimos o que significa isso. Quando entramos num hospital ou nos hospitais, vendo aquelas pessoas ali, sem esperança de cura, ou no orfanato, pessoas muitas vezes sem esperanças de uma família, sem esperanças de família, ou aqueles outros que não têm mais esperança de vida e se entregam aos vícios, porque desanimaram, desistiram. E uma coisa que é fundamental nesse momento, busque alguém mais fraco que você e fortaleça. Porque sempre tem alguém mais fraco do que nós, mais frágil do que nós, mais carentes do que nós, e que precisam de nós. E quando nós chegamos com as nossas fraquezas, levando algum tipo de atenção para aquela pessoa mais fragilizada do que nós, saímos de lá fortalecidos. É o que acontece depois de uma visita a uma penitenciária, depois de uma visita a um hospital, depois de uma visita a uma casa onde ali se instalou a fome. É o que acontece quando nós levamos um pouco do nosso tempo para ouvir aquele que tem tudo a dizer, ninguém escuta mais ninguém. Então, saber escutar parece que é muito mais inteligente e interessante dos dias de hoje do que saber falar. Jesus falou muito, mas ouviu mais. Ouvia não só as palavras, mas ouvia os sofrimentos. E um fenômeno se instalou naquele tempo, anos depois da sua vinda. Jesus nunca pisou em Roma, nunca curou ninguém em Roma, pessoalmente, fisicamente. Um dia, devido à sua loucura, o imperador Nero mandou incendiar Roma. E quando percebeu que aquilo ali não gerou boa receptividade diante da população, acusou injustamente os cristãos. Os cristãos viviam bem com os romanos, judeus, em paz. Mas o imperador e o governo acusou os cristãos. E eles começaram a ser presos e serem martirizados. Não eram cristãos da Judeia, não eram cristãos da Galileia, eram cristãos de Roma, que nunca viram Jesus. Alguns viram Pedro, viram Paulo, mas muitos morreram
depois de Pedro e Paulo. Nem conheceram Pedro nem Paulo. Entravam nas arenas no Coliseu, cantando, e morriam sorrindo. E o imperador Nero ficava olhando ali os cadáveres e não entendia como é que esse povo morre sorrindo. Que loucura é essa? É a loucura do amor, porque não bastou a cruz, não bastou o sangue da cruz, precisou de sangue de milhares de pessoas, romanas, cidadãos, generais, senadores, romanos e romanas, que preferiram morrer a negar as verdades que eles aceitaram, vindas do Cristo. Que motivação é essa? Que amor é esse? É isso aqui que realmente salva. Não se tratou ali de nenhum judeu. Quem morreu ali no Coliseu foram romanos, que não foram curados, que não conheceram Jesus, mas que deram suas vidas por Ele. Por quê? Porque, através dessa mensagem, eles sentiram motivação para viver, ainda que fosse depois da morte, que é o que eles faziam no Coliseu, lá nas prisões. Vou me encontrar com meu filho no além, vou me encontrar com Marco Túlio no além, porque a vida continua. E aquela famosa história de Joana de Cusa, tão bem contada pelo nosso querido e amado Divaldo Franco, quando o filho disse assim: mãe, abjura, nega esse Cristo, eu não tenho nada a ver com isso. Cala-te, meu filho, porque ele morreu. Pessoas que estavam dispostas a sacrificar uma vida por causa de uma fé. Não só fé, por causa de um objetivo de vida, que é de viver a verdade, ainda que fosse em outro plano. Não estamos falando aqui dos judeus, estamos falando aqui de romanos. 2 séculos depois, Roma adota o cristianismo como religião oficial. Isso foi nos anos 64. Que motivação! E segundo o livro Boa Nova, da psicografia de Chico, do irmão X, teria sido a Mãe Santíssima em espírito que incentivou os cristãos a entrarem cantando hosanas, agradecimentos a Deus, diante daquela bravura, daquela coragem. Estavam dispostos a darem suas vidas pela verdade de um homem que eles não conheceram. Nunca na história da humanidade alguém morreu por amor sem ter conhecido. Nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles, nem Buda, nem Confúcio, ninguém inspirou tanto amor. A mensagem do Evangelho é a mensagem do amor, e a mensagem do amor é a única que pode verdadeiramente fazer com que nós acordemos todos os dias com motivação, com alegria, ainda que não tenhamos nenhuma recompensa, porque não tem. Porque não tem! Não tem! Esse mundo ainda é de expiação e de provas. Se você pensar bem, você não tem motivação para ser justo, para ser virtuoso, a não ser se você tiver uma construção de fé dentro de você. E foi o que ele fez. Eu vim batizar com Espírito Santo e fogo. Ou seja, eu não vim batizar corpos, eu vim batizar espíritos. Meus irmãos, acordemos pelas manhãs cantando, ainda que não se tenha razão para isso. Operários, trabalhadores que ganham salário mínimo,
Mesmo assim, entre no seu trabalho cantando, mesmo que não tenha recompensa, porque não vai ter recompensa não, a não ser da consciência, a não ser do amor, a não ser daqueles cristãos que morreram porque amaram, descobriram o maior propósito do Espírito, que é amar, mesmo que não venha amor, mesmo que não venha compreensão, mesmo que não venha nada. Porque o amor nada exige. O amor só quer uma coisa, a sua plenitude. O amor só quer uma coisa, ser doação. É um amor de mãe que não cobra nada. É um amor do amigo que não cobra nada, do pai que não cobra nada. Então, é momento de cantar. É momento de sonhar. É momento de sorrir. É momento de, a cada dia, carregando sua cruz e dizer, isso também passa. E dizer, isso passa, mas o amor permanece. Não tem razão Salomão ao dizer que tudo na vida é vaidade e correr atrás do vento. Não é verdade. O amor não é vaidade. O amor não é correr atrás do vento. O amor é correr atrás de Deus. E correr atrás de Deus não é vaidade, é necessidade do Espírito. Então, meus irmãos, todos nós sofremos tristezas, ou diagnosticados como depressões. Todos nós temos as nossas frustrações. Todos nós temos os nossos limites. Todos nós temos o nosso espinho na carne. Mas olhemos para frente. Porque o trabalhador que não olha para frente, que pega o seu arado, não pode olhar para trás. Deixe os mortos enterrar seus mortos. Deixe o ímpio consumir diante da própria injustiça. Mas não vamos desistir de sermos mansos, pacíficos, humildes, sérios, responsáveis, honestos e sinceros diante da nossa consciência. Porque a felicidade maior é a plenitude de uma harmoniosa atitude diante da própria consciência. E é por isso que aí sim, aí dá vontade de viver, aí dá vontade de morrer, dá vontade de fazer qualquer coisa em nome desse amor. E como ele mesmo disse, a mulher samaritana, quem bebe dessa água nunca terá sede. Nós temos sede, sedentos de amor, sedentos de afeto, sedentos de carinho, sedentos de reconhecimento, sedentos de confiança. Mas temos uma fonte e por meio da oração vamos beber da fonte de Deus, dessa potência maravilhosa, Criador dos mundos. Enquanto nós estamos aqui, Ele está fazendo galáxias, mundos, bilhões de estrelas, bilhões de planetas, e nós somos muito maiores do que qualquer planeta, do que qualquer estrela, do que qualquer constelação. Nós temos um grande motivo para sermos felizes. Somos filhos de Deus, obra-prima do Pai. A sua vida primorosa. Não há aventura, não há felicidade maior do que essa que nós já temos. Precisamos valorizar isso. Mas, infelizmente, ainda sofremos, porque nós valorizamos as conquistas materiais ou as conquistas da quantidade. Quanto que você fez, e não da qualidade, como você fez. Então, meus queridos, não vamos desistir de nós mesmos. O suicídio daquele que se mata, o pior deles, é aquele que se entrega ao estacionamento espiritual da evolução. É aquele que desistiu de amar. O suicida, antes de tudo, é aquele que desistiu de amar, porque somente quis ser amado. Egoísmo. Não vamos exigir nada de ninguém. Não nos apeguemos a nada nem a ninguém. Mas se nós amarmos, todos se apegarão a nós. E no dia da partida,
nós estaremos alegres e felizes. E todos também, mesmo entre lágrimas, agradecidos a Deus porque estivemos com eles. Muita paz a todos. Que Jesus nos dê essa alegria de viver, cantando, orando, sorrindo para as paredes. Alguém vai dizer, mas você está louco, está sorrindo para as paredes? Pois é que eu estou vendo um espírito ali legal. Sorrindo para todos, porque a recompensa maior não virá, mas será derramada sobre nós. A recompensa do nosso Pai Celeste, a recompensa dos bons espíritos. O livro Atos dos Apóstolos é o Evangelho dos bons espíritos, o Evangelho do Espírito Santo. O Espírito Santo são os bons espíritos que acudiram, que socorreram, que ajudaram, que ampararam, que apoiaram os apóstolos. Então o Evangelho pode até matar, como disse Pietro Baldi, o Evangelho mata, mas o Evangelho, podemos até morrer por causa dele, mas para confundir os orgulhosos, morreremos e viveremos felizes, porque quem é discípulo de Jesus faz a diferença. Muita paz a todos, e foi um prazer. Tem ainda na livraria, a Zenóbia disse que tem uns poucos exemplares, tinha 200 exemplares, só tem 18. Não é? Já tem 200 famílias fazendo o culto do Evangelho no lar, com essa obra. E eu espero que vocês sintam por ela, através dela, essa alegria. Eu senti alívio quando eu vi o livro pronto, mas senti alegria quando eu terminei de escrevê-lo, porque eu vi o quanto que Jesus nos ama, mesmo dando uma missão sagrada como essa, a um indivíduo que não sabe escrever, que não sabe tanta coisa assim. Muita paz a todos, e que Ele, o nosso querido e amado, idolatrado, querido Mestre Jesus, o nosso Rei, a nossa majestade espiritual, o nosso sol espiritual, que esse sol irradie em todos os corações da face da terra, em todos nós. Muita paz a todos.